Meu namorado se negava a assumir nosso relacionamento, então fui embora. Não se importou até me ver de mãos dadas com o outro. Era o terceiro ano do meu relacionamento secreto com Gabriel, e ele ainda se recusava a torná-lo público. Em uma festa, alguém fez uma brincadeira. Gabriel. Camila é incrível. Nunca se apaixonou por ela depois de tanto tempo. Observei-o brindar com outra pessoa, uma fagulha de esperança acendendo no meu peito. Ele se recostou despreocupado. Não diga bobagens. Camila e eu somos apenas amigos. Meu coração afundou. Sim, apenas amigos. Murmurei, tentando soar indiferente. O ambiente ficou tenso. Alguém interveio para aliviar a tensão. Bem, isso é uma ótima notícia. Um amigo meu tem uma grande queda por Camila. Ele se virou para mim. Camila, quer que eu passe o número dele para você? Antes que eu pudesse responder, Gabriel largou a taça e se aproximou de mim. Passando um braço casualmente sobre meus ombros, lançou um olhar afiado para o rapaz. Nem pense nisso. Ela é minha amiga. Muito boa, por sinal. Mantenha seus amigos nojentos longe dela. Afastei seu braço dos meus ombros. Na verdade, passe o número para mim. Estou sempre aberta a conhecer gente nova. O amigo rapidamente me entregou um cartão de apresentação, e eu o adicionei no celular. Quando levantei o olhar, encontrei os olhos de Gabriel. Havia um brilho de diversão misturado com algo que não consegui decifrar. Uma pontada surda se espalhou pelo meu peito. Comecei a me afastar, mas Gabriel me impediu, tirando o celular do bolso. Camila sorria para a câmera. A foto capturou nossos rostos. Ele, bonito e com sua típica expressão presunçosa. Eu, pálida e com o olhar vazio. Ele publicou na hora com a legenda Objetivos de amizade. Algo dentro de mim se quebrou. 3 anos de um relacionamento secreto, conhecido apenas por nós dois. Me desculpei e fui ao banheiro. Olhei para o espelho, peguei o celular, abri a publicação e comentei, Objetivos de amizade. E então fui embora. Gabriel ligou perguntando onde eu estava. Disse que não me sentia bem. Ele aceitou sem insistir, dizendo para eu descansar. Mas eu não voltei para o meu apartamento. Fui para a casa dele. Às vezes, dormia lá. Mas não havia um único rastro meu na sala nem em nenhuma outra parte. Minhas coisas ficavam guardadas no banheiro da suíte. Ele não queria que ninguém soubesse. Prefiro manter minha vida privada. Privada? Ele dizia. Se você pode aceitar isso, podemos ficar juntos. Uma desculpa perfeita. E mesmo sem essa desculpa, provavelmente eu não teria conseguido dizer não. Eu devia muito à família dele e a ele. Mas agora entendia que não era a vida privada dele que queria esconder. Era a mim. Usei minha chave para entrar e caminhei em direção ao quarto. Mas na sala eu vi um urso de pelúcia enorme, cor de morango, no sofá. Não era meu e, definitivamente, não era de Gabriel. De repente, a publicação no Facebook daquela noite fez sentido. Era para outra garota. Surpreendentemente, não senti tanta dor. Fui ao quarto e peguei minhas coisas. Em seguida, tirei o colar que usei durante 3 anos. O pingente era um anel, um presente de Gabriel. Nunca o usei em público. Era hora de deixá-lo para trás. No meu terceiro dia em Barcelona, Gabriel ligou. Não atendi. Meia hora depois, recebi uma mensagem. Vou guardar o anel por 3 dias. Eu sabia o que isso significava. Às vezes, discutíamos e ele simplesmente desaparecia. No fim, eu sempre cedia. Estávamos juntos desde a universidade. O segui de Sevilha para viver em Madrid. Nunca havia pensado em desistir antes, mas agora estava exausta. Respondi. Não se incomode. Jogue fora. Ele não respondeu. Fiquei olhando para a mensagem e, então, bloqueei seu número. Gabriel encheu outra taça e tomou tudo de um gole só. Ouviu alguém mencionar meu nome. Meu amigo está completamente apaixonado por ela. Me ligou ontem à noite. Não falava de outra coisa. Gabriel bateu o copo com força sobre a mesa. Ela não vai se interessar. Diz para ele não perder tempo. E como você sabe? Gabriel deslizou o dedo pela tela do celular. Camila já está apaixonada por alguém. Mesmo que aparecesse o próprio Brad Pitt, não faria diferença. Pegou um maço de cigarros e saiu, deixando para trás o barulho da festa. Acendeu um cigarro e voltou a olhar para o celular. A última mensagem ainda estava lá. Jogue fora. Deu uma tragada longa. A fumaça não ajudava a aliviar a irritação crescendo dentro dele. Digitou rápido. Já joguei. Mas a mensagem não foi enviada. Um sinal de exclamação vermelho apareceu na tela. Bloqueado. Gabriel ficou paralisado por um instante.
Depois, soltou uma risada amarga. Vamos ver quanto tempo você consegue manter isso. Meus dias em Barcelona passaram voando. Na véspera do meu voo de volta para Madrid, encontrei um velho amigo do colégio, Daniel. Entrou no bar impecável, vestindo um terno escuro. Minhas amigas me cutucaram, rindo. Corei, talvez por causa do álcool. Daniel encontrou meu olhar. Camila, quanto tempo? Oi? Balbuciei, me levantando. Mal se juntou a nós, e uma das minhas amigas sussurrou. Só postei no Instagram que você estava em Barcelona, e Daniel curtiu na hora. Agora vive no exterior. Quase nunca volta. Veio totalmente por você. Lancei-lhe um olhar discreto. Ele conversava com outra pessoa. Seu perfil marcado e imponente sempre chamava atenção, e agora parecia ainda mais. Desviei o olhar. Ele disse que estava só de passagem. Coincidência? Não acredito. Mas quando a noite terminou, Daniel se ofereceu para me levar ao hotel antes que eu pudesse recusar. Minhas amigas sumiram. Ele não havia bebido, então dirigiu. No caminho, meu celular tocou. Era uma amiga de Madrid. Camila, amanhã vamos sair para beber. Gabriel vai trazer a nova namorada para apresentar ao grupo. A primeira vez. Provavelmente não estarei de volta a tempo. Divirtam-se. Minha voz saiu tensa. Anda, vem. Gabriel insistiu em te convidar. Afinal, você é a melhor amiga dele. Olhando as luzes da cidade pela janela, soltei uma risada vazia. Somos apenas amigos. Tanto faz se eu estiver ou não. Camila, preciso ir. Desliguei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. As chamadas continuaram chegando. Ignorei todas até que, finalmente, o celular ficou silencioso. O carro parou. Daniel se virou para mim. Chegamos, Camila. Não me mexi. Meu olhar continuava fixo na cidade, os reflexos das luzes borrados pela chuva no vidro. Meu coração estava entorpecido. Daniel. Minha voz saiu quase num sussurro. Meu reflexo no vidro parecia distante e vazio. E então, as palavras simplesmente saíram. Quer subir? Mateus não hesitou. Seus olhos escuros se fixaram nos meus por um instante, mas ele não disse nada. Apenas abriu a porta do carro, saiu e caminhou até o lado do passageiro, abrindo para mim. Meu coração batia forte, não de excitação, mas de incerteza. Eu estava mesmo fazendo isso? Subimos pelo elevador em silêncio. Ele se encostou na parede de espelhos, me observando com aquele olhar intenso que sempre teve. Eu evitava encará-lo diretamente, mas sentia a presença dele, a proximidade. Quando a porta se abriu, caminhei até meu quarto e destranquei a porta. Assim que entramos, ouvi o barulho da fechadura se trancando atrás de nós. O ar estava carregado. Não era desejo. Não era amor. Era necessidade de apagar o passado, de esmagar qualquer lembrança de Fernando. Mateus se aproximou e me puxou para um beijo. Não foi delicado, mas também não foi bruto. Foi intenso, cheio de algo não resolvido. Deixei-me levar por alguns segundos, mas então veio a sensação de estar fazendo algo errado. Fernando. Não, ele não tinha o direito de estar nos meus pensamentos. Ele me jogou para escanteio tantas vezes, me tratou como uma sombra conveniente enquanto vivia sua vida sem se importar com a minha. Mas mesmo sabendo disso, não consegui continuar. Mateus. Ele parou imediatamente, seus olhos vasculhando meu rosto. Você não quer. Não era uma pergunta, era uma constatação. Balancei a cabeça, incapaz de dizer mais alguma coisa. Ele suspirou e se afastou, passando a mão pelos cabelos. Eu sabia. Você ainda não esqueceu ele. Engoli em seco. Eu queria negar, mas seria mentira. Não é isso. Eu só. Não terminei a frase. Ele sorriu, mas era um sorriso sem humor. Bianca, você sempre me deixou como segunda opção, sabia? Aquilo me atingiu como um soco. Isso não é verdade. Não? Você me rejeitou no colégio porque estava apaixonada por ele. E agora, mesmo depois de tudo que ele fez, você ainda está aqui, paralisada, pensando nele. Minha boca se abriu, mas não saiu som. Sabe o que é pior? Ele continuou, rindo sem humor, eu ainda vim até aqui. Ainda quis te ver. Como um idiota. Baixei a cabeça, sentindo um aperto no peito. Me desculpa. Ele ficou em silêncio por um momento e então suspirou. Não precisa se desculpar. Você não me deve nada. Ele pegou o paletó que havia jogado na cama e vestiu sem pressa. Se um dia você quiser algo de verdade, me procure. Mas não venha para mim como um escape. E com isso, ele saiu. Fiquei ali, olhando para a porta fechada, sentindo-me ridícula. Joguei-me na cama, sentindo o peso do vazio me envolver.
Mas o pior de tudo era saber que Mateus tinha razão. Eu ainda estava presa a Fernando. E eu o odiava por isso. Passei os dias seguintes tentando me distrair. Passeios, jantares com amigas, qualquer coisa para não pensar nele. Mas o pensamento sempre voltava. Até que, numa manhã qualquer, meu celular vibrou. Fernando. Não era uma mensagem. Era uma ligação. O impulso de rejeitar foi forte, mas acabei atendendo. O quê? Minha voz saiu ríspida. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Você não volta mais? Ri sem humor. Não. Não vai nem ouvir o que tenho para dizer? Fernando, o que você quer? Ele suspirou. Quero te ver. Meu coração apertou. Fechei os olhos com força. Para quê? Para fingir que sou só sua amiga enquanto você exibe outra pessoa? Bianca, não é assim. Não? Então como é? Eu errei. Ah, essa era nova. Que conveniente. Agora que eu fui embora, você percebeu isso? Me encontra para conversar. Só conversar. Uma parte de mim queria dizer não e seguir em frente. Mas a outra ainda queria respostas. E foi essa parte que venceu. Amanhã. Depois do almoço. E desliguei antes que ele dissesse mais alguma coisa. No dia seguinte, lá estava ele, sentado no café onde combinamos. Estava exatamente igual. Mesmo cabelo bem arrumado, a mesma expressão séria, o mesmo olhar que sempre fez meu coração disparar. Mas dessa vez, não senti aquele frio na barriga. Ele sorriu ao me ver, mas havia algo diferente em sua expressão. Uma tensão. Sentei-me à sua frente. Pode falar. Ele me observou por um instante, depois desviou o olhar. Eu estraguei tudo, né? Cruzei os braços. Se você quer uma confirmação, sim. Ele riu de leve, mas sem alegria. Eu sempre achei que tinha tempo. Que você sempre estaria ali. Meu estômago revirou. Pois é. Você achou errado. Ele assentiu, olhando para a xícara de café à sua frente. Você está com alguém? Por que importa? Ele apertou os lábios. Porque não gosto da ideia. Revirei os olhos. Ah, então agora você se importa? Eu sempre me importei. Só, não soube demonstrar. Soltei um riso amargo. Você soube muito bem demonstrar que não se importava. Ele passou a mão pelo rosto, parecendo cansado. Você ainda me ama? Engoli em seco. Não sei. A verdade era que, por mais que doesse, Fernando ainda fazia parte de mim. Mas isso não significava que eu queria voltar. Ele me olhou nos olhos. Eu posso consertar isso. Não, Fernando. Não pode. A dor em seus olhos quase me fez ceder. Mas então lembrei dos anos em que fui apenas uma sombra na vida dele. Levantei-me. Eu mereço mais. Ele ficou parado, olhando para mim como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como. E então, pela primeira vez, eu o deixei para trás. A sensação de deixá-lo para trás foi libertadora. Mas também deixou um gosto amargo. Fernando passou anos me tratando como uma sombra, me escondendo, me descartando quando lhe convinha. E agora, de repente, queria consertar tudo? Como se algumas palavras fossem apagar cada vez que me sentia invisível ao lado dele. Não. Eu poderia simplesmente seguir em frente, esquecê-lo e continuar minha vida. Mas isso seria fácil demais para ele. Fernando precisava sentir o que era ser colocado de lado, ser ignorado, ser descartado como se nunca tivesse sido importante. E eu estava disposta a garantir que ele entendesse. Nos dias seguintes, deixei que ele pensasse que eu realmente tinha seguido em frente. Mantive distância, bloqueei seu número, desapareci de seu campo de visão. Até que, numa noite qualquer, recebi uma mensagem inesperada. Mateus, estou em Madrid. Vamos sair? Sorri. Era o momento perfeito. Mateus nunca foi burro. Sabia que eu não estava pronta para nada sério. Mas ele também sabia que eu precisava de uma distração, e estava disposto a ser essa distração. Claro. Passa aqui às 20 horas. Quando chegamos ao restaurante, eu sabia que estávamos chamando atenção. Mateus sempre teve uma presença marcante. Elegante, confiante, e agora, comigo ao lado, parecia ainda mais imponente. Foi então que vi Fernando. Ele estava sentado num canto, com a tal namorada nova que havia levado para apresentar aos amigos. Ela ria, encostada nele, claramente encantada. Mas seus olhos estavam em mim. Perfeito. Segurei o braço de Mateus e sussurrei algo em seu ouvido, provocando uma risada baixa. Não precisei olhar para Fernando para saber que ele estava se corroendo por dentro. O garçom nos levou até nossa mesa, e eu fiz questão de escolher um lugar estratégico.
Onde ele pudesse me ver perfeitamente. Mateus percebeu. O que exatamente estamos fazendo aqui? Perguntou com um sorriso divertido. O que você acha? Ele riu. Isso não é seguir em frente, Bianca. Dei um gole no vinho, fingindo desinteresse. Quem disse que estou tentando seguir em frente? Ele me observou por um momento e balançou a cabeça. Você é perigosa. Não. Eu sou justa. E então, como se estivesse esperando o momento exato, Fernando se levantou. Fingindo que ia ao banheiro, passou perto da nossa mesa, mas fez questão de desacelerar quando chegou ao meu lado. Bianca. Fingi surpresa. Fernando? Que coincidência. Ele estreitou os olhos. Quem diria que você voltaria para Madrid tão rápido? O mundo é pequeno, né? O silêncio entre nós se estendeu por alguns segundos. Mateus olhava a cena com diversão, mas não interveio. Fernando desviou o olhar para ele e depois de volta para mim. Você está bem? Sorri. Nunca estive melhor. Os olhos dele endureceram. Que bom. E então, sem esperar resposta, se afastou. Mas eu sabia. Eu sabia que ele não deixaria isso assim. Nos dias seguintes, as mensagens começaram a chegar. Fernando, podemos conversar? Fernando, só quero entender o que aconteceu. Fernando, preciso te ver. E então, o golpe final. Fernando, Mateus? Sério? Ah, então agora ele estava irritado? Respondi no mesmo instante. Algo errado, Fernando? Achei que minha vida privada não fosse dar conta de ninguém. O visto azul apareceu, mas não houve resposta. Sorri. A gota d'água veio 2 semanas depois. Fernando apareceu no meu prédio. Bateu a porta como se tivesse algum direito de estar ali. Quando abri, ele entrou sem esperar convite, o rosto carregado de frustração. O que você está fazendo? Cruzei os braços. Acho que estou vivendo minha vida. Por quê, Fernando? Está surpreso? Ele passou a mão pelos cabelos, claramente irritado. Você está com Mateus só para me provocar? Revirei os olhos. Ah, então agora você se importa? Quando era eu te esperando, te protegendo, aceitando ser um segredo, você não ligava. Mas agora que estou saindo com alguém que realmente me assume, isso te incomoda? Ele fechou os olhos, respirando fundo. Eu estraguei tudo, Bianca. Eu sei disso. Fiquei em silêncio. Mas ele hesitou. Eu não quero te perder. A velha Bianca teria amolecido naquele instante. Teria ouvido aquelas palavras e acreditado. Mas essa Bianca? Ela riu. Você já me perdeu, Fernando. E então, dei o golpe final. Peguei meu celular, desbloqueei a tela e, na frente dele, abri uma foto de Mateus segurando minha cintura, os dois sorrindo na sacada de um hotel luxuoso. Fernando ficou pálido. Você não faria isso. Dei um passo à frente, encostando um dedo no peito dele. Você me fez esperar 3 anos para ser assumida. Não te darei nem 3 minutos de esperança. Fernando me olhou como se eu fosse um estranho. E então, sem mais nada a dizer, ele saiu. Dessa vez, era ele quem tinha sido deixado para trás. Observei a porta se fechar atrás dele e senti uma satisfação fria me preencher. Fernando finalmente provou do próprio veneno. Mas, apesar da minha aparente calma, eu sabia que ele não ia parar por aí. Fernando nunca lidou bem com o fato de perder o controle sobre algo. E perder a mim devia estar corroendo sua mente de dentro para fora. Os dias passaram, e eu aproveitei cada um deles como se estivesse saboreando a vitória. Fui vista com Mateus algumas vezes, e cada uma dessas aparições parecia ferir Fernando mais do que qualquer insulto poderia. Eu sabia que ele estava acompanhando tudo. Eu sabia que ele via cada foto, cada detalhe. Mas então, ele começou a aparecer. Primeiro, foi no café que eu costumava frequentar. Coincidência? Talvez. Mas quando aconteceu de novo, 2 vezes na mesma semana, percebi que não era acaso. Ele estava perto. Observando. Tentando entender se eu realmente o tinha deixado para trás. Depois foi pior. Eu estava em um evento de networking, rodeada por algumas pessoas influentes que poderiam ser importantes para minha carreira, quando senti um olhar pesado sobre mim. Virei a cabeça e lá estava ele, parado do outro lado da sala, segurando um copo de uísque. Fernando nunca foi de beber muito. O fato de ele estar ali, sozinho, encarando-me como um predador observando a presa, era um aviso claro. Continuei agindo normalmente. Fingindo que ele não existia. Mas, naquele momento, percebi que a minha vitória ainda não estava completa. Ele ainda me queria. E, se eu não o destruísse de vez, ele nunca me deixaria em paz. Esperei. Não demorou muito para ele agir. Uma noite, já tarde, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Podemos conversar?
Sorri. Óbvio que era ele. A mensagem foi ignorada. 5 minutos depois, outra. Bianca, eu só quero falar com você. Depois outra. Sei que ainda me ama. Aquilo me fez rir. Ele realmente achava que podia me puxar de volta com frases vazias? Finalmente, a última. Preciso te ver. É importante. Parei. Importante? Minha curiosidade venceu. Onde? No nosso café. Ele ainda chamava assim? Nosso café. Como se tivéssemos algo. Como se ainda existisse um a nós. Mas eu fui. Não porque queria ouvir suas desculpas. Mas porque queria ter certeza de que ele sentisse o gosto amargo da derrota pela última vez. Ele já estava lá quando cheguei. Vestia um terno casual, bem alinhado, mas o rosto mostrava sinais claros de noites mal dormidas. As olheiras estavam fundas, e a expressão dele não era de um homem calmo. Não me sentei. Fala logo. Ele me olhou por alguns segundos antes de entrelaçar os dedos sobre a mesa. Bianca, eu quero tentar de novo. A vontade de rir foi instantânea. Você quer? Que interessante. Porque eu não quero. Ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando conter a frustração. Eu fui um idiota. Eu deixei meu medo, minha imagem, tudo isso ficar na frente do que realmente importava. Você sempre esteve ali, e eu. Levantei a mão. Fernando, para. Isso é patético. Ele ficou tenso. Patético? Sim. Patético. Você está aqui, me dizendo tudo isso agora, depois que eu te deixei. Depois que finalmente tomei as rédeas da minha vida. Isso não é arrependimento. É ego. Você não suporta a ideia de que eu te joguei fora. Ele respirou fundo, os punhos cerrados. Eu te amo. Não. Você me teve por 3 anos e escolheu me esconder. Escolheu fingir que eu não existia quando mais precisei. Isso não é amor, Fernando. Isso é egoísmo. O silêncio entre nós se estendeu por alguns segundos. Então, ele soltou uma risada seca. Está saindo com Mateus por vingança? Estou saindo com quem eu quiser. Você acha que ele é melhor do que eu? Cruzei os braços e o encarei. Mateus pode nunca ter sido minha primeira opção, mas pelo menos ele nunca me fez sentir que eu era a última. A frase acertou Fernando como um soco. Ele desviou o olhar, apertou a mandíbula e respirou fundo. E então, ele fez a pergunta que eu sabia que viria. Se eu tivesse te assumido desde o começo, ainda estaríamos juntos? Sorri. Se você tivesse me assumido, eu nunca teria descoberto o quanto eu valho. Peguei minha bolsa, pronta para ir embora. Bianca. Você perdeu, Fernando. Aceita. E então, saí. Mas Fernando não aceitou. Dias depois, comecei a receber ligações anônimas. Primeiro, espaçadas. Depois, constantes. Depois, pior. Mateus me ligou numa noite, sua voz carregada de raiva. Fernando apareceu no meu escritório. Meus músculos ficaram tensos. O quê? Sim. Apareceu do nada, começou a insinuar que você ainda o queria, que tudo isso era um jogo. Que ele sabe que você ainda pensa nele. Meu sangue ferveu. O que você fez? Perguntei se queria que eu chamasse segurança ou se preferia sair sozinho. Ele saiu, mas ficou claro que isso ainda não acabou. Cerrei os dentes. Fernando não ia parar. Ele não suportava a ideia de que eu tinha vencido. Mas eu estava cansada. Então, fiz a única coisa que ele jamais esperava que eu fizesse. Peguei meu celular e liguei. Não para Fernando. Mas para a nova namorada dele. O número não era difícil de encontrar. Algumas redes sociais, um pouco de atenção nos comentários, e pronto. Quando ela atendeu, sua voz foi hesitante. Alô? Oi, Mariana. Silêncio. Quem é? Sorri. Sou Bianca. Você sabe quem eu sou, certo? Mais silêncio. Acho que sim. Ótimo. Preciso te contar algo sobre Fernando. E então, contei tudo. Falei sobre os anos escondida. Sobre as mentiras. Sobre as mensagens. Sobre as tentativas desesperadas dele de me ter de volta. E finalizei com um último aviso. Se não sair daí agora, você será a próxima. O silêncio do outro lado foi suficiente para eu saber que tinha vencido. 2 dias depois, Fernando me mandou um último e-mail. Obrigado. Você me tirou tudo. Sorri ao ler. E apaguei a mensagem sem responder. Agora sim, ele estava destruído. O tempo passou, e a tempestade que Fernando tentou criar ao meu redor finalmente se dissipou. Mas não foi sem cicatrizes. Não foi sem marcas.
Nos meses seguintes àquela última mensagem, ele desapareceu completamente. Não houve mais ligações, mensagens ou encontros acidentais. Nada. Era como se tivesse evaporado da face da terra. E foi exatamente assim que deveria ser. Soube, por meio de conhecidos, que Mariana o deixou no dia seguinte à nossa conversa. Jogou todas as roupas dele pela janela do apartamento e trocou as fechaduras. Fernando tentou reverter a situação, mas Mariana já tinha visto a verdade. E, mais do que isso, ela contou para todo mundo. A reputação que ele tanto prezava começou a ruir. Os amigos, aqueles que riam de suas piadas e fingiam não perceber sua covardia, passaram a se afastar. As mulheres que antes o admiravam começaram a enxergar um homem desesperado e patético. Se Fernando achava que eu era descartável, o destino tratou de mostrar que ele era quem não tinha valor algum. A última coisa que ouvi sobre ele foi que havia largado o emprego e se mudado para outra cidade. Mas o que realmente aconteceu com ele? Não sei. E não me importa. Mateus e eu nunca chegamos a ser um casal de verdade. Eu sabia disso desde o começo, e ele também. O que tivemos foi uma conexão intensa e uma cumplicidade que me ajudou a passar por tudo isso sem desmoronar. Mas não era amor. Nunca foi. Uma noite, depois de um jantar agradável e algumas taças de vinho, ele segurou minha mão e sorriu. Você sabe que isso não vai durar, certo? Apertei sua mão de volta e sorri. Sim. E foi isso. Uma despedida sem dor, sem arrependimentos. Ele seguiu sua vida, e eu segui a minha. Hoje, quando penso nele, não sinto mágoa, apenas gratidão. Mateus foi o empurrão que eu precisava para sair do abismo onde Fernando me colocou. E, por isso, sempre vou respeitá-lo. Agora, falando de mim, me tornei a mulher que Fernando nunca quis que eu fosse. Independente. Segura. Onde antes me conformava em ser uma sombra, agora eu brilhava com luz própria. Construí minha carreira, expandi meus contatos e finalmente alcancei a estabilidade que sempre sonhei. Meu nome começou a ser reconhecido no meio profissional, e as pessoas passaram a me enxergar não como a ex de Fernando, mas como Bianca, a mulher que nunca mais aceitou ser um segredo. E, ironicamente, foi exatamente isso que me trouxe uma última surpresa. Um dia, enquanto tomava café em um restaurante movimentado, ouvi alguém me chamar. Bianca. Levantei o olhar e me deparei com um rosto que não via há anos. Não era Fernando. Era Daniel. O amigo de infância que, anos atrás, apareceu em Barcelona, despertando algo em mim, mas que, por obra do destino, não teve espaço na minha vida naquele momento. Ele ainda estava impecável, com um terno bem cortado e aquele olhar que sempre pareceu enxergar através de mim. Faz muito tempo que não te vejo. Sorri. Sim, já faz um bom tempo. Conversamos por horas. Sem pressa, sem expectativas. Descobri que ele agora era um nome importante no mundo dos negócios, que viajava com frequência, mas que finalmente havia decidido se estabelecer. E foi naquele instante que algo aconteceu. Não senti ansiedade. Não senti aquele medo sufocante de ser deixada para trás. Eu só senti calma. Porque, pela primeira vez na minha vida, eu sabia que não precisava de ninguém para ser completa. Se Daniel quisesse fazer parte da minha vida, ótimo. Mas, se não quisesse, não faria a menor diferença. Saímos juntos naquela noite. Ele me levou para jantar, me fez rir, e quando nos despedimos, me olhou nos olhos de uma forma que ninguém mais tinha feito. Eu não sei exatamente quando você se tornou essa mulher, mas eu gosto. E, pela primeira vez, eu acreditei. Fernando já não existia mais para mim. Eu o deixei onde ele sempre deveria ter ficado, no passado.